O Brasil registrou a primeira morte pelo novo coronavírus. Foi um porteiro aposentado que morava no bairro do Paraíso, zona sul de São Paulo. Nossa, já morreu o primeiro brasileiro por causa do coronavírus e ele morava aqui perto. Contra o coronavírus, siga o que dizem os especialistas em pandemia. Fique em casa. A luta contra o coronavírus é de todos. Ficando em casa, cada um de nós está salvando muitas vidas. Com muita gente nas ruas, rapidamente o vírus se espalha. Meu Deus! Vamos agora aos números do boletim divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. Olha, o Brasil já passou de 1.000 mortes pelo coronavírus. São exatamente 1.056 mortes. Nossa, passamos de 1.000 mortes já. Ô mãe, não sai de casa não, hein? Senão vão bloquear a aposentadoria da senhora. E além disso, tem catadores de idosos andando aí na rua. Nessas horas vale uma fake news do bem, né? Nós vamos aos números de hoje do coronavírus no Brasil. São quase 500 mil casos da doença. Mais de 33 mil foram registrados entre ontem e hoje. É o maior número em 24 horas desde o início da pandemia. O Brasil tem agora 28.834 mortos. Nossa, quase 30.000 mortes já. Meu Deus. Nossa. Gente, já faz tempo, hein, que eu não frequento lugar público, olha. O Brasil é o primeiro país do mundo na média diária de mortes pelo coronavírus, depois de superar Estados Unidos e Reino Unido. Nas últimas 24 horas foram mais de 1.200 mortes e o total se aproxima de 40 mil. Casa hoje, amanhã também. Ah, não, chega. Tá morrendo 1.000 pessoas por dia? Ah, que isso, chega de desgraça. Ah, eu acho que eu vou dar uma saída, viu? Ô, mãe, vamos pra rua? Eita, o professor Jack tá me chamando no computador, deixa eu ver o que ele quer. Bom, Mari, você me fez esperar demais, né? Fiquei esperando e você nada de me responder, menino. O que é isso? Fica presa à televisão? Nossa, foi mal, professor Jack. Confesso que eu fiquei até meio estranha agora, viu? Nossa, mas será que eu tô ficando indiferente às notícias ruins? Será que o excesso de imagens de tragédias nos torna indiferente a elas? E você aí, já se fez esse questionamento? Não? Bom, se você fez ou não, fica ligado aí porque este será o tema de hoje. Ah, e antes de começarmos o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de pedir a vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, que se inscrevam, deixem o like no vídeo e ativem o sininho de notificação. Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Fotós e estamos começando mais uma edição do Imagens em Foco. Roda a vinheta! Bom, no começo deste vídeo, vocês viram uma cena vergonhosa minha, hein? Não tentem fazer isso em casa e querer sair de casa sem motivo necessário e ainda levar a mãe em plena pandemia. Nananina não. Mas eu confesso que não foi culpa minha. Foi culpa delas. As imagens. E aí, professor Jack? É possível mesmo, então, que a gente se torne indiferente a esse bombardeamento imagético? E se sim, por que isso acontece? E como evitar isso? Bom, a verdade é a seguinte. Olha que eu não gosto de usar a palavra, hein? Na realidade, nós não podemos esquecer que as imagens, elas têm um poder muito grande sobre nós.
E quando eu digo um poder grande sobre nós, é em toda a nossa vida, como nós já havíamos visto em vídeos anteriores. Nós vivemos em função muitas vezes das imagens, nós pensamos por meio de imagens, assim como de palavras. E é óbvio que quanto mais as pessoas vão jogando determinadas imagens na televisão, ou na mídia, ou na internet, nós vamos cansando dessas imagens. Então, é a questão que nós estamos vivendo hoje em relação à própria pandemia. Nós vemos tantas imagens da morte, nós vemos tantas imagens da tragédia que nós estamos vivendo nesse momento, que o que acontece? Nós cansamos, nós simplesmente ignoramos, como se nada mais estivesse acontecendo. Então isso é um problema extremamente sério, sim. Nós nos acostumamos com a tragédia, nós nos acostumamos com a realidade presente e acabou. Então, o que acontece? Nós acabamos achando que tudo é normal. E não é tudo normal. É aquilo que nós já havíamos comentado também e que nós fizemos até colocamos uma imagem no nosso canal, daquela cena triste do World Trade Center em que várias pessoas pulam da janela. Então, por quê? Para fugir da morte iminente que estava acontecendo. Quando nós vemos cenas assim, essas cenas, num primeiro momento, chocam de uma tal forma que nós queremos o quê? Muitas vezes desviar o olhar. Mas quando nós aceitamos olhá-la diretamente, o que acontece? Rapidamente nós nos acostumamos. E esse é que é o grande problema, muitas vezes, dessa massificação da imagem por meio dos canais televisivos, ou agora, de modo especial, por meio da internet. Isso é muito triste. Porque nós sim, nos acostumamos a ponto de achar que nada está acontecendo, achar que tudo é normal, sem ser normal. Isso é o triste, mas é uma forma de nós nos adaptarmos à realidade presente. Professor, o mais curioso é que as imagens contemporâneas, como você mesmo disse, ainda nos chegam a causar um choque naquele nosso primeiro contato inicial com elas. Mas se voltarmos lá no passado, em eras anteriores, em que atrocidades semelhantes ou até piores aconteciam, nem esse choque a gente tem mais. Somos frios com o passado, professor? Não, Mari, não é que nós somos frios com o passado. É como eu havia dito, nós nos acostumamos com essas imagens. Então elas passam a ser comuns. Então, nós, muitas vezes, ao vermos imagens como esta, ou como esta, ou ainda mais como esta, o que acontece? Nós simplesmente, como eu havia dito, nós nos surpreendemos no primeiro momento. Mas da mesma forma que nós nos surpreendemos, ficamos com medo, ficamos com pavor, ficamos com receio de enxergar essas imagens, rapidamente nós nos acostumamos com ela. Então essa é, de uma forma ou de outra, uma lei, vamos chamar assim, de adaptação. Nós nos adaptamos, nós precisamos dessa adaptação para que nós possamos exatamente aguentar certos problemas, aguentar certas situações. Imaginem, por exemplo, se nós vivêssemos simplesmente em choque diante de certas realidades, ou de certa realidade, de certos problemas muito sérios. Nós ficaríamos catatônicos, ficaríamos inertes diante do caos pelo qual nós podemos passar. Só que existe, vamos chamar assim, a lei da sobrevivência. A lei da sobrevivência, a vida em si, ela é muito forte. Então nós temos uma tendência sim ao comodismo. E isso é realmente muito preocupante. Porque, como você disse no começo brincando, é importante lembrar, vamos sair agora. Nós acostumamos de uma tal forma que achamos que não há mais perigo. É como se de repente nós estivéssemos passando por uma explosão de uma energia nuclear, por exemplo, e achássemos que depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, a gente pudesse sair. Não, acabou, ou seja, o perigo passou. E o perigo não passou, porque o perigo está no ar. Continua o perigo, mas nós não queremos aceitar isso. E as imagens, elas nos fazem isso.
Bom, professor, e falando em imagens do passado que podem ou não nos causar algum efeito, na semana passada eu observei um fato curioso na nossa fanpage Imagens em Foco. Aliás, pessoal, se vocês ainda não estão seguindo a nossa fanpage, corram lá para seguir, pois todos os dias postamos várias fotos que fizeram história, acompanhadas de curiosidades, muitas das quais vocês nem imaginam, hein? Bom, a foto que me chamou a atenção em si é essa que está aparecendo aí na tela. Vejam aí, pessoal. Esta foto eu percebi que gerou muito mais repercussão do que outras imagens postadas lá. Algo curioso, não? E a princípio, quando eu olhei essa imagem postada pelo professor Jack, me pareceu algo bizarro, uma dança das caveiras, algo diferente. Mas aí depois, quando eu fui ler a descrição que o professor tinha colocado na fanpage, eu me senti até um pouco mal por isso. Porque na verdade se tratam de 80 esqueletos algemados encontrados por arqueólogos. E acredita-se que ali tem ocorrido uma execução em massa, olha só pessoal, no ano de 632 a.C. Eu confesso que eu nem tinha reparado nas algemas. De tanto que as caveiras em si, a posição delas me chamaram a atenção. Eu só fui reparar depois que eu li a descrição. Olha aí o logos condicionando a nossa interpretação. E claro, dessa vez o logos correto, né? E fiquei curiosa, professor. Por que será que essa imagem chamou tanto a atenção das pessoas, hein? Você mesmo acabou de falar, Mari. É uma imagem que, quando você olha os esqueletos, é óbvio que nós temos que lembrar que o que é o esqueleto? É o corpo, é o que restou do corpo, é a sobra do corpo. E todos aqueles corpos estavam numa posição que para nós parecia, até vou usar o termo que você falou, parecia um baile. Parecia um baile tétrico. Lembra muito aquelas imagens que eram chamadas danças macabras da Idade Média. Entendeu? Entendeu? É muito interessante a gente pensar isso. Parecia uma dança macabra. Cada um dos esqueletos estava numa posição, todos um ao lado do outro. Algo raro também de acontecer. Por que algo raro de acontecer? Porque normalmente os corpos jogados em valas comuns, eles eram amontoados. Basta a gente ver, infelizmente, aquelas imagens tristes que nós vimos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Abria-se grandes valas coletivas e simplesmente jogavam os corpos. É óbvio que quando você desenterra essas grandes covas, essas grandes valas coletivas, o que você vai encontrar ali? Um emaranhado de ossos, todos praticamente, não há uma formação, porque a própria pressão da terra vai derrubando e vai decompondo de várias formas. Agora, no caso desses esqueletos, nós vamos ver que foram colocados os corpos um ao lado do outro. Como foram executados, eu não sei, nós não sabemos, mas nos chama a atenção exatamente essa imagem. Todos estavam com os braços para cima, todos estavam acorrentados. Então foi uma execução sumária de todas essas 80 ou mais pessoas, a gente não tem ideia, porque encontraram essas pessoas. Vai saber se esse mesmo motim que levou a essas mortes não tenha sido... essas pessoas tenham também sido executadas em outros lugares. Então o que nos chama a atenção é isso. Parecia um baile tétrico, um baile da morte, algo que para nossos olhos, de modo especial ocidentais e contemporâneos, nós não temos essa visão da morte ou de seu resultado. Quando nós encontramos os esqueletos, normalmente, como eu havia dito, são jogados, são pedaços, são distorcidos ou individuais, normalmente em posição fetal, ou deitados, entenderam? Ou virados de lado. Agora, da forma que foram encontrados, é muito complicado, é muito difícil encontrar. Nossa, professor, quantas informações aprendemos hoje, hein? Bom, uma conclusão que eu cheguei também é que além de nos tornarmos indiferentes diante dessa repetição imagética, a gente pode se tornar seletivo. Vou dar um exemplo. Acontece um atentado nos Estados Unidos, deixando um saldo aí de 5 a 10 mortos, enfim. E nesse mesmo período acontece outro na Somália, deixando um saldo de 200 mortos.
Só que a frequência de divulgação do atentado dos Estados Unidos é muito maior do que a da Somália. Estou dando um exemplo. E aí o que acontece? A gente vai acabar se comovendo muito mais com o primeiro atentado do que com o segundo. Mas nós não podemos nos esquecer que todas as vidas possuem o mesmo valor, hein, pessoal? Ninguém vale mais do que ninguém. Mas eis o poder das imagens. Bom, pessoal, por hoje é só. Nós vamos ficando por aqui. E eu gostaria de pedir mais uma vez a vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, que se inscrevam, deixem o seu like no vídeo e ativem o sininho de notificação. Até mais, pessoal! Até mais, professor Jack! Ah, e também curtam as nossas redes sociais, hein? Nosso Instagram e nossa fanpage. É isso aí! Tchau, tchau, Mari. Gostei muito, achei que realmente é algo extremamente pertinente. Mais uma vez, usando as suas palavras, falo também para vocês, curtam a nossa fanpage no Facebook, o nosso Instagram, vale muito a pena, tá bom, pessoal? Nós estamos aqui simplesmente para trabalhar, para mostrar o poder da imagem, que é algo extremamente importante para nós e para a nossa vida. E nós não nos atentamos do poder dela sobre nós, tá bom? Tchau!